pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre a população do continente asiático. A Ásia, ela é o continente mais populoso do mundo, com cerca de 4,5 bilhões de habitantes. Esse número representa 60% da população mundial. Se a gente pegar os 4 países mais populosos do continente asiático, nós vamos ter cerca de 3 bilhões de pessoas vivendo nesses 4 países, que nesse caso são a China, com 1,39 bilhões de habitantes, seguido da Índia, com 1,35 bilhões de habitantes, a Indonésia, com 267 milhões de habitantes, seguido do Paquistão, com 212 milhões de habitantes. Então, é muita gente vivendo em apenas um continente. Mesmo bastante numerosa, a população do continente asiático ela encontra-se distribuída de forma bastante desigual pelo continente. Isso porque a Ásia ela vai apresentar áreas de deserto, principalmente no Oriente Médio, áreas com relevo muito montanhoso e também áreas de um clima polar, onde faz muito frio, principalmente no norte da Rússia. Isso faz com que nesses locais a densidade demográfica ela acabe sendo menor. A população ela vai buscar estar habitando áreas que sejam favoráveis para a agricultura, para a pecuária e também para o desenvolvimento das cidades. Dessa forma, atualmente a população da Ásia ela se encontra concentrada principalmente no leste e no sul da Ásia, que é onde está localizado os países que eu já citei aqui como os países mais populosos do continente. A cada 7 pessoas no mundo, 4 vivem na Ásia. Então percebam que o continente asiático apresenta um crescimento populacional muito alto. Isso nos indica que as taxas de natalidade são sempre também muito elevadas no continente asiático. Diferente do continente europeu, que vem apresentando um envelhecimento da sua população, como a gente já estudou, na Ásia a população jovem ela é muito significativa. Mesmo com o aumento da expectativa de vida e com uma queda nos números da taxa de mortalidade, a estrutura etária dessa população, da população do continente asiático, ela não se modificou. Mesmo com um aumento significativo da população idosa, a população jovem ela continua crescendo em um ritmo muito acelerado. Só que esse elevado número populacional ele vai acabar gerando uma série de problemas. Quanto mais pessoas vivem em um determinado local, maior vai ser a demanda por serviços de saúde, de educação, de transporte, de saneamento básico, enfim. Então, nos países asiáticos que são muito populosos e principalmente os países mais pobres, eles vão apresentar uma série de problemas. O transporte público não vai ser suficiente para estar atendendo toda a população. Vai haver a falta de moradias, implicando no surgimento de muitas favelas. Faltam creches, escolas. O serviço de saúde não vai também estar conseguindo atender toda a demanda. E além disso, esse alto número populacional vai também gerar uma série de problemas nos recursos hídricos, nos rios dessa região, que vão acabar tendo um alto índice de poluição, já que as águas desse rio vão ser demandadas por muita gente e também a agricultura necessita de muita água para estar conseguindo abastecer toda essa população. E foi diante desse cenário que alguns países asiáticos eles adotaram algumas políticas públicas para estar tentando diminuir esse crescimento demográfico. É o caso da China e também da Índia. A Índia ela é um país que atualmente promove políticas de conscientização e de planejamento familiar. Ela também já realizou a esterilização de mulheres que tinham baixo poder aquisitivo e também já desenvolveu programas para conscientização para o uso de contraceptivos.
O governo chinês ele já foi bem mais rígido. Ele implementou a política do filho único, ou seja, as famílias chinesas elas só poderiam ter um único filho por casal. Essa política ela foi implementada lá em 1980, mas em 2015 ela acabou sendo extinta. E ela foi bem significativa para a mudança da estrutura etária da população da China. A população jovem ela acabou diminuindo, já que as taxas de natalidade diminuíram também, e houve um crescimento significativo da população idosa. Mas, a pergunta que não quer calar, por que tem tanta gente vivendo na China e na Índia? Bom, esses dois países, eles têm muita gente hoje porque há centenas de anos atrás, eles também apresentavam um número populacional muito elevado. Quando o mundo estava passando por um rápido e crescente crescimento populacional, a Índia e a China já apresentavam muita gente em seu território. É como se a gente comparasse uma conta bancária grande e uma conta bancária pequena. Se essas duas contas começassem a crescer em um ritmo igual durante alguns períodos, durante alguns anos, é óbvio que a conta grande, no final, iria apresentar mais dinheiro do que a conta pequena, mesmo que elas cresceram de forma igual. Isso porque lá no início, a conta bancária grande já tinha mais dinheiro que a conta bancária pequena. E foi isso que aconteceu com a China e a Índia se a gente comparar com os restos dos países no mundo todo. Há centenas de anos atrás, a China e a Índia apresentavam muitas terras férteis, tinham água em abundância e esses elementos fizeram com que fosse possível estar sustentando e alimentando uma grande quantidade de pessoas. E isso então influenciou para que a população desses dois territórios passassem a crescer cada vez mais. Vamos agora ao resumo da aula de hoje? Confere aí e anota tudo no teu caderno de geografia. A Ásia é o país mais populoso do mundo todo, com cerca de 4,5 bilhões de habitantes. Isso corresponde a 60% da população mundial e nos indica também que os países da Ásia apresentam uma elevada taxa de natalidade. A China e a Índia são os países mais populosos da Ásia e também do mundo. Mas esse elevado índice populacional gera vários problemas sociais que vão ser notados principalmente nos países com um alto índice populacional e que são subdesenvolvidos. Em função disso, alguns países adotaram um controle de crescimento populacional, que é o caso da Índia, que adotou políticas para o incentivo ao uso de métodos contraceptivos, de planejamento familiar, e também da China, que adotou a política do filho único. Agora é só tirar um print dessa tela e anotar tudo no caderno de geografia. A nossa aula era isso. Até a próxima!